Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus pela sua bondade, graça e misericórdia. Louvamos ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Amém? Graças a Deus. Vamos orar? Amém? Ore ao Senhor. Fale com Deus nesta hora. Aleluia. Você é santuário de Deus. Nós somos santuários de Deus. Fomos comprados por bom preço. Deus nos comprou por intermédio do sangue derramado lá na cruz, o sangue de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Fomos resgatados da nossa boa maneira de viver, que por tradição recebemos de nossos pais. Graças a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos ao Senhor. Aleluia. Por mais uma vez estamos na tua casa, na tua presença. Te louvamos a Deus pelo teu povo, o povo do Senhor que veio à tua casa nesta noite. Rogamos que o Senhor possa nos falar, Senhor, de uma maneira maravilhosa. Que haja corações também famintos, sedentos, para receber, ouvir e receber a tua palavra. Aleluia, Senhor. Pedimos que o teu bondoso Espírito Santo possa pairar sobre esta congregação, sobre este altar. Aleluia, que todo mal, Senhor, seja repreendido, afastado deste lugar, em nome de Jesus. Que o sangue poderoso de Jesus Cristo, teu Filho, esteja sobre a nossa vida, sobre o teu povo. Aleluia. Senhor, aleluia. Que haja, Senhor, ouvidos para ouvir, que o teu Espírito Santo irá nos falar nesta noite. Nós te louvamos, ó grande Deus, por este momento de culto, de louvor, aleluia, momento de recebermos a palavra para a obediência ao Senhor. Aceita, Deus, a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. O cantor cristão gostaria de cantar com a igreja este 92 do nosso cantor. Ou melhor, vamos cantar 283, depois nós cantamos o 92. 283. Graças a Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me une a ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me une a ti, sempre
quero ler ainda 1 Coríntios, no capítulo 2, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, verso 2. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém? Vamos ler juntos? Aleluia, esse versículo. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Então a palavra diz aqui, irmãos, que nós fomos chamados para ser santos. Amém? Chamados para ser santos. Agora, o que quer dizer a palavra santo? Santo quer dizer separado, foi escolhido, foi tirado do meio, separado. Quando se fala sobre a santo, que é a separação para Deus, chamados para ser de Deus, separados para Deus. Por quê, irmãos? Porque o pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. O homem estava separado de Deus. Não havia um meio do homem se consagrar a Deus. O homem estava separado pelo pecado. Mas Deus, em Jesus Cristo, nos comprou, nos fez um povo novo, nos fez uma nova criatura. As coisas velhas ficou para trás e nós prossigamos para a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, para servirmos ao Senhor. O povo em Coríntios era um povo, os crentes gentios eram terríveis, na desobediência, no afastamento de Deus. A prostituição, o pecado, campeava ali de uma maneira terrível. Mas Paulo foi chamado para ser apóstolo, pregar a palavra como um missionário aos gentios. E ele esteve em Corinto, ele fundou a igreja de Corinto. E foi uma igreja que Deus manifestou poderosamente na vida dessa igreja. Mas também aconteceu coisas terríveis no meio daquele povo. Enquanto Paulo estava ali, tudo ia correndo mais ou menos de acordo ali. Mas quando Paulo se afastou, o inimigo quis se apoderar da igreja. E Paulo então escreveu, Paulo, um apóstolo zeloso da obra de Deus, ele então se escrevendo aos Coríntios, ele escrevendo naquele povo ali, para que se afastasse da imundícia, se afastasse do pecado, porque fomos chamados para ser santos, chamados para ser separados para Deus.
santificados para Deus. E nos nossos dias, nós deparamos com pessoas que não sabem o que é pecado. Para muitos, está tudo certo. Para muitos, o pecado é matar, roubar, prostituir. Isso é pecado grosseiro, pecado que nem se nomeia no meio do povo de Deus, nem deve ser comentado na igreja de Deus. Isso é pecado de coisas que pessoas que não passaram, não nasceram de novo, não tiveram encontro com Deus, entregue ao pecado, separados de Deus. Mas Paulo estava aqui doutrinando a igreja com respeito à celebração da ceia do Senhor, como deveria celebrar a ceia, como deveriam os crentes viverem na manifestação dos dons espirituais, como deveria ser, porque a igreja recebeu todos os dons, e toda a igreja estava falando em língua ao mesmo tempo. E Paulo então doutrina a igreja, vai ensinando a igreja, colocando as coisas nos seus devidos lugares. Mas o pecado então cresceu também ali no seio daquela igreja. Então Paulo chama aquela igreja e diz assim: olha, nós fomos chamados, a igreja de Deus em Corinto, vocês são a igreja de Deus, povo de Deus. E para servirmos a Deus, nós temos que estar em contato com a palavra, lendo a Bíblia Sagrada, meditando na palavra, pedindo ao Espírito Santo de Deus que sonda os nossos corações, para que a presença de Deus possa estar em nós. Isaías diz que o pecado separa o homem de Deus. Isaías 59, versículo 2, fala de alguns que estavam separados de Deus pelo pecado. Então, meus amados, o Senhor Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, para libertar o homem dos seus pecados, para nos dar a vida eterna, para pagar o preço pelos nossos pecados, nos separando para Deus. Como purificará o mancebo o seu caminho? A palavra, o salmista pergunta e ele mesmo responde: guardando a tua palavra no coração, observando a palavra do Senhor, colocando a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida, as coisas de Deus em primeiro lugar, não dando vazão à carne, aos pensamentos carnais, que levou Paulo a dizer aos romanos, num brado, ele disse o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, quer dizer, separado para Deus. E ele continua dizendo o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em 2 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo diz o seguinte, 2 Timóteo 2, versículo 20 e 21, Paulo diz o seguinte: que numa grande casa há muitos vasos de madeira, de ouro, de prata, e há vários muitos vasos.
Uns para a honra, outros para a desonra. Uns para a honra e outros para a desonra. Deixa eu ler esse versículo aqui, que é 2 Timóteo 2, versículo 1. Vamos ver que Paulo, escrevendo a Timóteo, porque as igrejas do primeiro século passou por um momento muito difícil, irmãos. O inimigo, e toda a igreja passa em todos os tempos, momentos difíceis. Hoje nós estamos passando por momentos mais difíceis porque está se aproximando o fim. E o inimigo das nossas almas lança todas as suas forças, todas as suas astúcias, pensando que vai impedir o crescimento da igreja, pensando que vai parar a igreja. Mas a igreja não para aqui neste mundo, ela está aqui como peregrinos, né? Nós vamos encontrar com o Senhor na glória a qualquer momento. 2 Timóteo 2, versículo 20 e 21, nós lemos o seguinte: ora, numa grande casa não há somente o tecido de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém? Aí nós vemos que há pessoas às vezes que não são usadas por Deus, não ganham almas, não tem prazer, alegria nas coisas de Deus, no trabalho de Deus, na obra de Deus, não tem alegria. Por quê? O vaso não está santificado, o vaso não está preparado para ser útil ao seu possuidor. Irmãos, é uma grande alegria quando você está lendo a palavra a sós com Deus, na congregação aqui, mas a sós, separado ali na sua casa. Quando você entra no seu quarto, fecha a porta, vai orar, há uma alegria. Você vai evangelizar alguém e você vê o Espírito Santo de Deus trabalhando, movendo os corações, abençoando. É uma alegria muito grande, porque Deus quer que todos sejam salvos, e Ele quer que seja salvo através da igreja, da instrumentalidade da igreja. O Senhor está neste mundo salvando, libertando, abençoando através da igreja. Quando o cristão se santifica, se consagra a Deus, santifica a sua mente, o seu corpo, a sua alma, corpo e alma, espírito santificado para Deus, o Espírito de Deus vai te usar. Você é um vaso para Deus, e você não tem de que temer, você tem alegria de falar das coisas de Deus. Eu estava em São Paulo e pregava muito, pregava dentro do trem. Entrava no trem, alguém ficava perto de mim, eu falava do amor de Deus, descia numa estação, pegava 2 seguros, descia na estação, no trem chegasse, estava pregando ali, eu estava falando com um, falando com o outro. Aí um dia, eu saí de casa, 4 horas da manhã, saí para tomar o primeiro ônibus. E eu falei, Senhor, eu tenho que pregar tanto, tenho que falar tanto do teu amor, mas eu tenho visto poucos frutos. Estou vendo pouco, Senhor, estou sabendo se está. Então hoje, e eu vou abrir a boca, eu só vou abrir a boca para pregar para alguém que o Senhor vai enviar. O Senhor tem alguém aí nessa multidão que está em desespero,
que o Senhor quer salvar, quer libertar, então o Senhor vai levar essa pessoa e eu vou ser útil. Aí eu cheguei na primeira estação de trem, no primeiro subúrbio que eu ia tomar, não era metrô, era um subúrbio mesmo, trem, não. Aí entrei no ônibus caladinho, desci na Praça de Osasco, tomei o trem e, aliás, antes do trem chegar, eu me caladinho ali, orando. Aí veio um cidadão, parou perto de mim, eu comecei a falar para ele de Jesus. E a presença de Deus foi algo maravilhoso. Eu falei, esse foi enviado por Deus, esse foi Jesus que mandou. Nem eu estou procurando, esse foi mandado, né? E comecei a falar com ele do amor de Deus. O homem baixou a cabeça e ficou me ouvindo, e ouviu atentamente aquela mensagem que Deus pôs no meu coração. Aí eu vi ele, quebrou, disse: entrega a sua vida a Jesus. Ele falou assim: eu não posso. Mas pode, o senhor está com vida. Você não pode, é só fechar os olhos aqui, acabou. Depois da morte, aguarda o juízo. Como os homens estão condenados a morrer uma só vez, viram depois disso o juízo. Ele falou: eu vou falar para o senhor quem eu sou. Foi, mas Jesus sabe, Deus te conhece, eu vou falar para o senhor. Olha, eu sou da polícia e, primeiro, eu tenho 6 famílias. Sou da polícia, fico num lugar há alguns anos, ali eu arranjo uma família, tenho filho. Vou para outro lugar, passo a temporada lá, arranjo uma família. Tem 6 famílias, tem filho, eu sou um perdido, não tem jeito. Mas para Jesus tem jeito. Mas quando ele falava aqui, o bichinho no olho do meu coração começou a esfriar. Falei, meu Deus, eu estava esperando que fosse uma pessoa enviada por Jesus. O camarada que tem 6 famílias, tem filhos. O que eu vou falar para ele mais? Mas continuei ali, dentro da palavra do Senhor, falando e tal. Aí ele terminou de falar, eu falei assim: tudo é possível quem crê. Se o senhor invocar o nome do Senhor, Deus te dará a solução. Deus dará a solução. De Deus vem a resposta para o seu problema. E ele parou assim, ouviu, suspirou assim um pouco. Eu falei: Deus tem a resposta para o seu problema. Aí o trem chegou e encostou, nós tomamos o trem e fomos embora. Passados uns 10 dias mais ou menos, eu encontrei com esse homem de novo. Aí ele pôs a mão na boca assim, queria falar baixinho, ele pôs a mão na boca assim: eu sou crente. Eu vi a luz de Deus na vida daquele homem. Como foi que ele resolveu? Eu não sei. Uma coisa eu sei: eu vi Deus na vida daquele homem. Amém? Isso é maravilhoso. Mas então nós temos que estar com a nossa vida no altar de Deus, preparado para toda boa obra, preparado para Deus nos usar. Irmãos, eu acho que o grande privilégio da minha vida, a primeira grande bênção da minha vida foi ter tido um encontro com Jesus quando eu era criança. E nunca me afastei do templo. Fui mesmo na Igreja Batista Barreira há quase 20 anos. Vim no interior, fomos lá para o Barreira. Mais de 60, quase 60 anos de crente cristão, né? 68 anos que eu aceitei Jesus. Recebi visita uma vez, porque houve algumas dificuldades e eu fiquei um pouco afastado. Aí fui visitar uma vez. Mas Deus nunca permitiu. Enfrentei luta como todos os jovens enfrentam, adolescentes, enfrentam lutas terríveis. Mas sempre eu estava no templo, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo força de Deus sobre a minha vida, clamando ao céu. E Ele nos amparou, Ele é o nosso amparo, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Mas, meus amados, nós fomos chamados para ser santos, fomos chamados para ser de Deus, para ser de Jesus.
para ser templo do Espírito Santo de Deus. A diferença está aí, irmãos, a presença de Deus na nossa vida, o poder de Deus na sua vida, te livrando. Estou com uma célula lá em Portsmouth, e a quinta-feira agora, a dona da casa, uma filha, veio dar testemunho do que Deus fez na vida delas. Eu sei que era alegria de ver que as pessoas contando, dando testemunho, que orou e Deus ouviu a oração deles. Delas, da mãe e filha. Isso é uma alegria indizível. A palavra diz que aqueles que vão andando, chorando, levando a preciosa semente, a mensagem, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus. Quem ainda não ganhou uma alma para Jesus não sabe da alegria que a gente sente, da alegria que a gente sente quando você é usado para levar uma pessoa a Cristo. Quando Deus te usa para abençoar alguém, nós somos chamados para abençoar, chamados para ser bênção. Quando Deus chamou Abraão, falou para ele: ser tu uma bênção. E o tempo está passando, as horas, os dias estão passando, os meses estão passando, os anos passam, e nós cada dia nos aproximamos da nossa partida daqui deste mundo para uma viagem que, ao chegarmos lá, não poderá ser mudada. Chegou no céu, é para sempre. Chegou no paraíso, é para sempre. Se chegou no Hades, também não volta mais, é para sempre. É nas trevas exteriores. Enquanto estamos aqui, vamos ser luz de Deus, para muitas pessoas que não estão caminhando no escuro. Irmãos, tem famílias e famílias, povo e muitos povos que estão caminhando nas trevas. Não sabe de onde veio nem para onde vai. Nós sabemos que viemos de Deus, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e sabemos que que Jesus veio a este mundo para nos transportar do reino das trevas, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Nós somos de Deus. Agora, meus amados, temos que ter um cuidado de santificar a nossa vida, consagrar ao Senhor. Lemos aqui, segundo Timóteo 2,20, que somos vasos para a honra, vasos para a glória, que nunca sejamos tropeço para alguém. Alguém olhar para nós, mas crente, começa a falar. Não, se alguém falar no seu nome, vai falar, aleluia, glorificando a Deus. Amém? Alguém tocar no seu nome, vai glorificar a Deus, porque você é uma serva de Deus, você é um servo do Senhor. Pode confiar. Pode confiar. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, Paulo diz o seguinte: no capítulo 3 ele disse assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós lemos, né? Nós somos santuário de Deus. Alguém perguntou, o Paulo de um show lá na Coreia do Sul, perguntou para ele o endereço de Deus. Como é que é o endereço de Deus? Ele foi: o endereço de Deus, Deus está aqui. Deus está na minha vida. Aqui o endereço de Deus é o meu coração. E a manifestação de Deus são as minhas obras.
Quando Paulo e Silas chegou na porta do templo para orar, ele disse para o paralítico: olha para nós, você vai ver Deus na nossa vida. Olha para nós. O diabo vem para matar, roubar e destruir. O pecado vem para trazer os homens a cegueira, a enfermidade, o mal. É uma consequência do pecado. Não quer dizer que toda doença que alguém sente uma enfermidade aí porque ele está em pecado. Não é isso. Mas as doenças, a fraqueza do nosso corpo, as mazelas da carne, é uma consequência do pecado. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Ele opera em nós, curando, ressuscitando vidas. Mas o maior milagre é Ele, a luz de Deus chegar no seu espírito, no seu coração, a luz de Deus brilhar na sua vida. Quando essa luz brilha na sua vida, na vida do cidadão, meus irmãos, aleluia, o gozo da presença de Deus. Ele quer andar com Deus, ele quer servir a Deus, ele não quer apartar-se do Senhor. A Bíblia diz que Enoque consagrou sua vida a Deus, de tal maneira que ele andou com Deus, e Deus para si o tomou. Não foi achado, porque alcançou testemunho de que agradara a Deus. Que maior privilégio do que este, de ser templo do Espírito Santo? Vale a pena santificar a vida, vale a pena se separar para ser um vaso santificado, útil ao seu possuidor, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus. Cuidar do nosso corpo, da saúde física do corpo, da higiene, da alimentação, do cuidado do corpo, não como muitos fazem no mundo, o culto ao corpo, a idolatria do corpo. Não é isso. Cuidar do nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo, é casa de Deus, no sentido físico, material, mas também no sentido espiritual, porque nós estamos morando no corpo que nos deu, a imagem, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, meus amados, cuidar deste santuário de Deus. Abraão, ele cuidava do santuário. Por onde ele passava, ele levantava um altar e cuidava daquele altar. Jacó também pela mesma forma. Então, irmãos, o nosso corpo é o santuário de Deus. Quando construiu a tenda e construiu a arca, Deus falava a Moisés, falava ao povo através da arca. A arca simbolizava a presença de Deus. A arca hoje, que fala do amor de Deus, somos nós, é a nossa vida. Vamos ver 1 Coríntios 6, como é que ele diz aqui? 1 Coríntios 6, versículo, vamos ler a partir do verso 18. Fugir da impureza, qualquer outro pecado, 1 Coríntios 6, 18. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Uma vez você pecando contra o corpo, ele já não é mais templo do Espírito Santo, já não é mais santuário de Deus, que o que está nele é o pecado, a desobediência. Acaso não sabeis, Paulo diz, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós,
o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor. Nós somos de Deus. E se somos de Deus, Ele cuida de nós. Qual pai, em perfeito juízo, não cuida de seus filhos? O pai batalha de todas as maneiras para cuidar da família, cuidar dos filhos principalmente. E Deus é um pai de toda bondade, de toda misericórdia. Deus é um pai que nos amou, que provou o seu amor para conosco, enviando seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Somos templo do Espírito Santo. Somos santuário de Deus. O nosso corpo é santuário de Deus. É casa de Deus. Morada de Deus em Espírito. Você é templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Hoje pela manhã eu falei de um pastor que estava orando, e o Senhor veio, e ele estava orando pela igreja, orando pelo trabalho que é dele, e o Senhor veio de uma maneira tão gloriosa. Aí ele falou com o Senhor assim: Senhor, quero fazer um pedido. Eu quero convidar o Senhor está no culto hoje à noite. Você está no culto hoje à noite. E continuou orando. Foi no culto à noite que começou o louvor, e daí a pouco começou o povo a glorificar o Senhor, dando glória a Deus, a presença de Deus. O povo sentiu, estava com o coração quebrantado diante do Senhor, e de repente Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, crianças foram batizadas com o Espírito Santo, o poder de Deus manifestando ali. É algo maravilhoso, é o que nos fortalece para esta batalha que enfrentamos a cada dia, a cada momento. Nós estamos em guerra, guerra contra o mal, guerra contra as trevas. Se você deixar sua mente vagando em qualquer direções, em direções opostas, você vai ter grande dificuldade. Mas se você santificar a sua mente, renovar a sua mente, santificar a sua mente, o corpo será santificado também. É a diferença da igreja de Deus para o mundo, a diferença do povo de Deus para o povo do mundo. O povo do mundo, estava vendo a reportagem e o Senhor falou assim, antes da reportagem tem o Globo Esporte, e estava esperando o momento, aí o povo, o Senhor falou assim: mas eu amo, e falou o nome do time dele. Eu amo. Quando o time foi jogar no Japão, você levou a esposa que estava para ganhar a neném, levou, deixou no hospital e foi para o Japão. Já do Japão, ele falou para a mulher como é que tinha sido lá, como é que tinha acontecido. Situação na televisão. Às vezes, com essa glória toda que sabemos, com tudo isso que conhecemos, não amamos a Deus como deveríamos amar. Não santificamos às vezes a nossa vida. Ficamos olhando para baixo, quando deveríamos olhar para frente, olhar para cima, olhando para Jesus Cristo a todo o tempo. Santificai-vos. Josué estava diante de um problema muito grande. Moisés trouxe o povo até perto do Jordão, e agora o Jordão estava transbordando. Moisés havia morrido. Deus chega e fala com Josué: Josué, você vai transpor, você vai levar esse povo à terra prometida. Mas ele tinha o rio Jordão transbordando. Depois do rio Jordão ele tinha Jericó com uma muralha terrível, uma fortificação, um forte terrível de grande. Ele foi orar, buscar a Deus.
E depois passou pelo povo e diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha em meio de vós. Não deu outra. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ele buscou o Senhor, Deus deu toda a estratégia. Olha, o sacerdote assim vai levar a arca, mantém uma distância do sacerdote da arca ao povo, e deu toda a instrução. E quando os pés do sacerdote molhar nas bordas do Jordão vai se abrir. E quando o sacerdote tocou nas águas, o Jordão se abriu. E o povo de Deus passou. E Deus deu uma ordem, falou assim: olha, escolhe 12 homens, um de cada tribo, e pare no meio do Jordão. 12 homens, representando as 12 tribos de Israel. E cada um deles vai pegar uma pedra lá no leito do Jordão. Eles pararam, e quando todo o povo passou, cada um deles pegou uma pedra, levou do outro lado, levantou um altar, colocando ali. E eles perguntaram: para que isso? Isso é para as futuras gerações, que quando perguntar: que montão de pedra é esse? Que altar é esse? O que é isso aí? Ah, Israel passou o Jordão quando ele estava transbordando na cheia maior. Israel passou a pé enxuto. Essas pedras foram tiradas lá do leito. Testemunho, para edificação do povo, para que o povo não se esqueça do poder de Deus, das maravilhas de Deus. Paulo, falando aqui em Coríntios, ele diz o seguinte: olha, as pessoas que roubam, bebem, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino do céu. Tais foste alguns de vós. Muitos de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Éramos do pecado, éramos do mundo, mas Jesus nos salvou. Fomos salvos pela graça e pelo grande amor de Deus. Que coisa maravilhosa. Vocês eram assim, mas agora não. Agora vocês são templo, santuário. Não, acaso não sabeis que sois santuário do Espírito Santo? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Como pode um santuário do Espírito Santo sair fazendo coisas erradas por aí? Cometendo torpeza, cometendo sujeira, sendo ingrato. Trazendo dificuldade para os outros, cometendo coisas feias. Santuário de Deus nas mesadas de cerveja não existe. Santuário de Deus que dá mais, tem mais preferência para o mundo, para as coisas do mundo, do que para as coisas de Deus. Como pode ser isso? Templo do Espírito Santo de Deus, vivendo uma vida que às vezes nem muitos incrédulos não vivem. Você é santuário de Deus. Nós somos de Deus. Por isso, santificais todo o corpo, alma, espírito, seja santificado para a glória de Deus. Porque sem a paz, a santificação, a separação do pecado, ninguém poderá ver a Deus. Porque o pecado é trevas e Deus é luz. Que a nossa mente seja santificada. O nosso corpo, possamos
cuidar dele da maneira melhor possível, porque ele é mensageiro de Deus, ele é um dispenseiro de Deus, ele é um vaso para a honra e para a glória de Deus, vaso de Deus para ele usar a hora que ele determinar, a hora que ele quiser. Que a nossa vida esteja no altar de Deus. Eu não vou repetir, não vou falar outra coisa, mas eu vou dizer para você, você sabe. A Bíblia diz que ninguém conhece mais o homem do que o espírito do homem. Você sabe, você conhece a você. Quem conhece mais você do que você é Deus. A Bíblia diz que o espírito do homem conhece o homem. O espírito de Deus conhece a Deus e penetra nas profundezas de Deus. Conhece a luz, e ele é luz, e ele quer habitar em nós. Mas precisa que a casa, o templo, esteja varrido, ornamentado, para ser santuário do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Deus quer que você seja uma bênção. Deus quer te usar. Você é uma preciosidade para Deus. Mas volte-se para Deus. Volte-se para o Senhor. Leia a Bíblia. Deus falou com Josué, quando chamou Josué para guiar aquele povo, disse: olha, não há parte do livro, deste livro, não há parte da lei do Senhor, nem para a direita nem para a esquerda, porque tu farás prosperar este povo. Olha, e ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Você passa por este mundo, aleluia, enfrentando lutas, problemas, mas você é vitorioso. Deus te dará a recompensa. Você vence, porque você nasceu de Deus. Você nasceu do Espírito Santo. Você não nasceu somente da carne. Tínhamos os nossos pais que nos colocaram no mundo, mas nós temos um Pai que nos tira do mundo e nos leva para a sua glória celestial. Não fica fora da casa do Senhor, não. A igreja de Deus, a igreja de Deus está aqui reunida nessa hora. Amém? Eu creio que todos vieram aqui porque foram trazidos pelo Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo de Deus traz, irmão. Amém? Às vezes o parente, a família tem que orar, clamar, até jejuar, para que os parentes, que algum parente que não são cristãos, para que eles sejam libertos e venham até a casa do Senhor, tem que ser com jejum e oração. Mas você veio, você está aqui. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, porque eles pertencem a Deus. Eu me converti na Convenção Batista Brasileira. Viemos para Belo Horizonte em 1959. Fui congregar, aleluia, pela minha felicidade e alegria, fui congregar com uma irmã missionária que Deus usou ela para trazer um avivamento no Brasil. É uma Rosali. Uma Rosali pegou o pastor Zé de Nascimento, aqui em Belo Horizonte, ele aceitou o avivamento e foi batizado com o Espírito Santo. Pegou o Ernesto Toninho de São Paulo, foi batizado com o Espírito Santo, recebeu dons espirituais. Então ficou São Paulo, Minas, e pregou o pastor Rosivaldo de Araújo lá em Pernambuco. E formou um triângulo, né? A trindade do avivamento. E esses 3 homens Deus usou para incendiar o Brasil. Não foi só a Igreja Batista que foi renovada, não. Os congregacionais, os presbiterianos, os metodistas. E Deus fez um reboliço no Brasil.
Eu estou contando isso porque eu lembrei de uma vigília. Eu estava no princípio de renovação, de avivamento. Tem um pastor lá de São Paulo, não sei se era da Igreja Batista, do Ernesto Colino, mas ele veio trazido pelo pastor Wilson Regis. E nós tivemos uma vigília. O dia que ele chegou, era aniversário dele, nós tivemos uma vigília, culto de oração na casa do zelador da igreja. E teve um momento que Deus se manifestou poderosamente. E eu fiquei assim, encostei na parede, espirrado na parede, o povo olhou o poder de Deus naquele lugar. Eu fiquei suspirando assim, quase que sem fôlego. Eu nunca tinha visto, nunca tinha sentido aquela graça, aquela bênção, porque a igreja tradicional batista, naquele tempo, ninguém falava um amém, ninguém dava um glória, tudo em silêncio. E eles começaram a orar e Deus começou a manifestar e usar aquele irmão dos dons espirituais. Eu falei, meu Deus, existe ainda algo que eu não conhecia. E eu comecei a orar e buscar essas montanhas aí, lá atrás do Júlio Kubitschek, tem a subestação da CEMIG, lá a gente ia lá para aquelas montanhas, do outro lado lá tem uma área naquela da Copaz, a gente entrava ali para orar, e a gente ia para um monte de aquelas montanhas ali do Barreiro, ali no bairro Teixeira Dias ali, não tinha casa, na verdade era pasto, tudo pasto. Aí a gente ia lá para aquelas montanhas orando e buscando a Deus. Daqui a pouco, quando a gente sabia onde tinha uma pessoa endemoniada, a gente ia perguntar, você sabe onde tem um endemoniado? Ficava gastando endemoniado para as pessoas demônios das pessoas. É o poder de Deus, queria que todos fossem libertos. Aleluia. Era uma alegria. Quando começou acabando, o pai Tomás acabando, ali era uma mata de eucalipto, um eucalipau enorme. E de repente esse eucalipto começou a tombar, caindo o eucalipto de todo jeito ali, e uma multidão de gente entrou ali. Eu chamei a Serineve e assim, vamos pregar lá dentro daquele povo, tem gente demais aqui, vamos lá. Peguei a acordeon, eu e a Serineve, peguei a acordeon, levando a acordeon, cheguei lá, tinha um lugar assim, eles fumaram lá uns lampiões, uns negócios lá que não tinha luz. E tirei a acordeon da caixa, ela sentou na caixa do acordeon e começou a tocar, o povo juntou e eu comecei a pregar lá, sozinho, eu mesmo. Aleluia. Oh, que bênção! Depois apareceu essa cidade enorme aí, que é essa cabana Portuais, tem gente que é uma maravilha. Então a gente ia para lá pregar com aquele povo lá. Alegria! Fomos para Jaboticatuba, chegamos lá, eles queriam nos apedrejar lá, mas Deus não permitiu. Nós subimos na rua principal assim, entregando folhetos, e quando chegamos lá em cima, o padre anunciou no alto-falante para que todos os fiéis da igreja católica jogassem tudo fora, não ficasse com nada. Quando nós voltamos, as ruas estavam cheias de folhetos. E o padre falou o seguinte, que se alguém fosse para a igreja dos crentes e morresse, seria sepultado no pasto, que o cemitério era uma Nossa Senhora lá, que eu não me lembro o sobrenome dela, era Nossa Senhora. Um velhinho veio aceitar Jesus pouco tempo depois, e o homem morreu. Aí mandou sepultar do lado de fora do cemitério, a palavra do padre. Aí o pastor entrou com um mandado de segurança, foi lá, desenterraram o velhinho, trouxe para aqui, colocou na geladeira aí, e entrou o mandado de segurança, veio a ordem de Brasília para sepultar o homem dentro do cemitério. E naquele tempo tinha uma polícia, acho que era Cláudio Damião, que o soldado grandão, não é? O cacetete. E esses soldados foram tudo lá para fazer, fechar lá para o povo da cidade não ir lá, para não ter confusão, né? Não ter batendo os crentes. Os crentes não jogam pedra em ninguém, não machuca ninguém não. Ele é crente, é servo de Deus, ele está para curar e não para fazer ferido nos outros. Então foi mais de 500 ônibus. Nunca houve um sepultamento como aquele, nem haverá, jamais, eu creio. O ônibus ligado aqui, quase que Belo Horizonte, já Jaboticatuba. Aí levou o corpo, o caixão,
Depois do caixão lá, o pastor ficou na cabeceira do caixão e pregou. Né? O pó volta ao pé, pó como era, o Espírito volte a Deus que o deu. E pregou a mensagem, foi televisionado, rádio, televisão, tudo lá, e o mundo inteiro, o mundo daquela época, tomou conhecimento que uma pessoa foi sepultada no pasto, porque o padre não deixou ser sepultado no cemitério. Mas agora veio a lei, veio a ordem, foi sepultado no cemitério. A Igreja Batista hoje é no centro de Jabuticatubas, no melhor local lá da cidade, um dos melhores locais. Naquele dia que estivemos lá, fizemos um culto ali, e eles queriam nos apedrejar. Aí aconteceu o seguinte: o dono do bar lá pegou um rapaz lá, o rapaz, ele era moreno, e a pessoa morena, quando fica pálida, ela fica verde, fica parecendo papagaio. Então, esse camarada estava verde, o cabelo todo espetado. Ele levou esse alcoólatra e jogou em cima do irmão que estava fazendo o arligo. Aí você disse que vai curar, orar, libertar e curar, orar pelos irmãos. Então, olha para esse homem que é um mau pinguço da cidade, e jogou em cima do seminarista que está pregando. Ele levou a mão na boca dele e repreendeu em nome de Jesus. O homem nunca mais bebeu. E a igreja foi instalada lá no centro da cidade. Primeiro fora, lá nos barracãozinhos, lá, depois compraram no centro da cidade e construíram dentro. Meus amados, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ele não se conforma em ficar calado. A Bíblia diz: não embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. É a ordem de Deus, é o mandamento. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus e que o Espírito de Deus que sois santuário qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos, porque foste comprado. Você custou um preço, eu custei um preço. Eu estou querendo agora, porque a gente não sei que hora que a gente vai passar para o Senhor, vai estar com Cristo, né? Mais face a face, né? Eu quero ir lá na cidade onde minha mãe morou, que pregou o Evangelho para minha mãe converteu, e eu quero estar lá na igreja, que tem a Igreja Batista, lá na rua que tem o nome do pastor que pregou para minha mãe, a Rua Pastor Borges. A Igreja Batista de Renovação tem Conceição do Ipanema, e ela está na Rua Pastor Borges. Homem de Deus, que deixou um nome. A igreja já tem mais de 70 e tantos anos, quase 80 anos. Eu quero ir lá, eu quero dar o testemunho que eles pregaram para minha mãe. Os irmãos dizimaram, os irmãos contribuíram para sustentar o homem de Deus lá. E esse homem de Deus pregou para minha mãe. E minha mãe foi salva e me levou para a igreja e pregou para mim. E pela graça do Senhor e a bondade do Senhor, estou completando aqui quase 40 anos que estou aqui no lugar. Glória a Deus, aleluia. Amém? Fora os 20 anos, mais de 20 anos que pregamos, quase 30 anos que pregamos aí nas cidades vizinhas, aí, trabalhando na firma e correndo de um lado para o outro, levando a mensagem para a glória de Deus. Amém? Hoje eu estava lendo a despedida de Samuel, quando ele, todos os anos, levou o povo, ali, o profeta de Israel, e a despedida dele, ele então falou: de quem eu tomei alguma coisa? A quem eu dei prejuízo de alguma coisa? Levanta, protesta contra mim. Estou com 40 anos que estou chegando. Cheguei. Amém? Mora no meio do povo de Deus. Mora no meio do povo, dentro da comunidade. E a graça de Deus não foi vão para mim, não foi pouco. A graça, muita bondade, muita misericórdia para nos sustentar. E eu louvo a Deus por isso. Meus amados, eu vou encerrando aqui e quero dizer aos irmãos mais uma vez: você é santuário de Deus. Que você seja um vaso de Deus para as boas obras. Seja um vaso para a honra. Que o nome do Senhor Jesus Cristo
seja honrado na vossa vida. Que o nome de Jesus seja santificado no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Dê glória a Deus. Não cesse de glorificar o Senhor. Alegra-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Ame a Deus. Ame ao Senhor. Jesus falou que quem me ama guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada, porque Ele é santuário de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E todo vaso que se santifica torna-se útil para o seu possuidor. Aleluia. Nós temos um dono. Nós temos um dono. Quem é o nosso dono? É Deus, é Jesus. E o servo do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, ele cantou o hino: não sou meu, ó não sou meu, com Jesus sou todo teu, desde agora e para sempre, com Jesus sou todo teu. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Me dá um minutinho aí, deixa eu ver se eu acho essa aqui. Se eu achar, eu vou falar para vocês. Vamos cantar a primeira e a última estrofe só. Fui informado aqui que achou o endereço dele. 401 do nosso cantor. Amém. Muito triste eu andava. Amém. Glória a Deus. 401. Muito triste eu andava, nervoso e sem paz, mas eu hoje tenho alegria eficaz e constantemente bendigo a meu Deus. E é claro o motivo, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Seguro vivia nas garras do mal, o mundo atirou-me no abismo fatal. Agora nos céus eu vivo contente, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Aleluia, graças a Deus. Oh, alma turbada, por que lamentar? No Mestre tu achas tesouro sem par, e fim da alegria, poder, salvação. Oh, venha Cristo sem hesitação. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor.
Vamos orar? Um minuto de oração. Curva sua cabeça. Aleluia. Entrega a tua vida a Cristo. Mas eu já entreguei, eu sou membro da igreja. Mas faz outra entrega. Consagra mais. Busca mais. Jesus, eu quero andar contigo. Eu quero andar com o Senhor. Senhor, as trevas são densas demais. O mundo é cruel demais. A violência está grande demais, Senhor. Senhor, põe sobre mim a tua bondade e misericórdia. Põe sobre mim o teu manto de misericórdia, Senhor. Livra a minha vida, livra a minha esposa, livra meus filhos, livra o meu lar. Ó Deus, opera na minha casa. Senhor, tu sabes o que passa na minha vida. Jesus, socorre. Invoca, Pai, irmãos, o nome do Senhor. Todo aquele que invocar será salvo. Deus te salva das batalhas, Ele te dá livramento. Ele nos livra do mal. Deus quer que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Salvador. Aleluia. Graças a Deus. Fale com Deus. Fale com o Senhor. Aleluia. Seja sincero com você mesmo e com Deus. Seja sincero com você. Invoca o nome do Senhor. Eu citei que a princípio que Enoque andou com Deus. Depois que tinha 300 anos, ele tinha decidido, a partir de hoje eu vou andar com Deus. Faça uma decisão. A partir de hoje eu vou consagrar minha vida a Deus. Eu vou jejuar na medida do possível. Até quando eu puder, tiver condições, eu vou consagrar minha vida a Deus. Eu vou levantar pela madrugada e vou orar pela minha família, pelo meu lar. Vou levantar pela madrugada e vou apresentar a Deus a igreja do Senhor. Vou orar, vou apresentar a Deus a minha família, meus familiares, para que todos eles sejam salvos. Porque eu não quero que eles vá para o lugar de trevas. Eu não quero, Senhor, que eu somente vou para a glória e eles fiquem. Mas eu quero que eles também sejam salvos. Jesus, eu quero a alegria da salvação. A alegria de Deus na minha vida. Desperta, tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Bendito seja Deus, que não nos desampara, mas que nos ama todos nós. Aleluia. Graças a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. E todo vaso que se santifica torna-se útil para o seu possuidor. Não sabeis que sois santuários de Deus? Cuida da vossa mente. Sua mente é de Deus. Sua mente não fica pensando bobagem, não. Que os seus pés possam correr em direção à vontade de Deus. Que as suas mãos possam trabalhar para a glória de Deus. Que todo o nosso corpo, alma e espírito seja consagrado, santificado a Deus. Pastor Ribeiro, faça uma oração. Amém. Glória, glória, glória. Vai falando com Deus nesse momento. Vai falando com Deus. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem ela ninguém poderá vir a Deus. Oh Pai querido, Deus santo, Deus poderoso, neste momento, Senhor, a tua igreja ora, Pai. Oh Deus querido, Deus de amor e bondade, estenda as tuas mãos santa e poderosa sobre cada um de nós nesta noite, Pai, que vimos para te adorar, vimos para te glorificar, Senhor, e temos certeza, ó Pai, que a tua presença aqui no nosso meio é real.
Meu Pai, meu Deus, Senhor da glória. Pai, que está com a igreja, Senhor, eu não sei como esta pessoa entrou aqui, eu não sei qual a situação dela, Pai. Oh, papai, mas Tu é o Deus protetor, Deus que sonda, o Deus que sabe tudo de nós, Senhor. Pai, vai entrando com providência na vida desta pessoa, Pai, para curar, para abençoar, para transformar. Oh, Deus Santo e poderoso, Pai. Ah, Jesus amado, Tu és o Senhor deste lugar, Pai. Essas pessoas que vieram te buscar, Senhor, que elas saiam daqui nesta noite abençoadas, alegres, felizes, curadas. Oh, Deus Santo, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, que toda a igreja diga amém. Amém. Glória